né? Não sei, queria que você falasse um pouquinho disso, assim. Não sei até que ponto ainda vocês mantêm essa característica da residência artística. E para mim vem umas coisas assim na cabeça quando se fala em residência artística, de estar num espaço, né? De estar ali ocupando. Enfim, trocar ideia sobre isso, assim. Começar para você descansar um pouco. Eu tinha uma ideia muito diferente de residência artística também, como uma coisa muito de tempo muito curto, de tempo muito específico, né? E quando eu venho para São Paulo e encontro o Estopor fazendo essa residência artística no Jardim Romano, ela é uma residência de moradia, né? Então são 9 anos que o grupo está lá no bairro. Como eu disse para vocês, foi o primeiro canto que eu pisei assim que eu cheguei em São Paulo, e eu entendi a escolha do lugar por ser um pedaço do Nordeste. O bairro para mim parece o bairro que eu nasci, o Alecrim, lá em Natal, né? Então eu entendo o João, que é um dos fundadores do grupo, ter se sentido como migrante, acolhido ali e pensado que poderia plantar essa semente de teatro que, enfim, germina até hoje nesses 9 anos, né? Nos primeiros 4 anos que o grupo esteve no Jardim Romano, ele foi mais realmente para construir essas peças, construir essa trilogia que eu falei para vocês. E aí quando eu cheguei, a gente ganhou pela primeira vez o fomento ao teatro, e a gente conseguiu também transformar a Casa Balaio numa, acho que muito parecido com o que vocês estão fazendo aqui agora, que é fazer ações na casa, né? A gente já fazia de uma forma mais menos frequente, digamos assim, e a partir desse fomento a gente começou a fazer ações mensais. Então começaram a ter cabarés, que eram dos meninos que faziam parte do grupo e hoje se emanciparam e montaram um grupo só de drag queens da Zona Leste, que é o coletivo Aquenda, né? E eles fazem cabaré até hoje lá, né? E a gente faz um cine varal para as crianças do bairro também, um cinema para elas. Já chegou a ser toda semana, já chegou a ser na nossa sede, já chegou a ser na casa das próprias pessoas. Vai variando de acordo com as crises, de acordo com os momentos, quando vai gente, quando não vai gente, e a gente vai se virando nesse diálogo, né? Então já aconteceram oficinas lá também, já aconteceu muita coisa nesse período, e a gente tem mudado as coisas nesse último ano. Esse ano de 2019 as coisas mudaram um pouco, porque todas essas coisas que aconteciam lá dentro eram fomentadas pelo Estopor Balaio. Com essa emancipação dos meninos, com outros grupos surgindo, com outras parcerias, essa nossa residência virou praticamente uma residência compartilhada. Então hoje em dia a gente que está nessa residência no Jardim Romano recebe 3 grupos residentes que estão fazendo ações lá junto conosco. Então tem o coletivo Arenga, que é de filme, né, de audiovisual, a coletiva, elas chamam de coletiva, são só mulheres. E então tem oficinas de edição, oficinas de roteiro, gravaram um curta-metragem lá, vez ou outra estão fazendo coisas, seguem fazendo agora também. Qualquer coisa é só entrar no nosso site, no Instagram, para ver os futuros projetos ou o que está acontecendo agora, caso tenha interesse. Tem o coletivo Aquenda, dos meninos que seguem fazendo cabaré, né? E tem o Oceaninhos, que é um grupo que explora a questão musical infantil, que está dando oficinas de teatro também na nossa sede, toda segunda-feira. Então hoje a gente está numa perspectiva mais de querer ampliar essa rede de residências também, de ano que vem chamar outros grupos para terem mais grupos residentes, né? E a gente conseguir ocupar aquele espaço de mais formas, né? Porque nós que somos o núcleo duro do grupo não somos o Jardim Romano, né? E a gente tem essa ponte, acaba virando uma coisa, uma fronteira borrada com o bairro. E aí todo mundo que trabalha com a gente, a Lisa, o Emerson, a Kelly, são moradores do bairro que, enfim, estão misturados com a gente, fazendo as coisas por lá. Então essa questão de residência artística, esse termo, esse conceito, assim, quando eu vim para São Paulo, eu ampliei ele dentro de mim como esse lugar de quem vai não só para visitar também, e não vai embora, sabe? De quem vai e fica. É um projeto que a gente tem sem perspectiva de fim. Espero que a Casa Balaio, que eu morra e a Casa Balaio exista, né? Eu, por exemplo, hoje em dia trabalho também numa terra indígena que é a Piaçauera, entre Itanhaém e Peruíbe,
mas está montando uma peça lá na beira da praia. E é uma outra relação. Eu deixei meus parentes do Rio Grande do Norte, foram os parentes que eu encontrei aqui. E também a gente quer montar uma peça para estrear ano que vem, para que seja um trabalho anual e que fique. Então, eu entendo muito a residência artística como esse lugar de chegar e ficar. Vocês moram parte do... Não, o núcleo duro, as pessoas que, por exemplo, como o Anderson e a esposa que fazem gestão, produção, que hoje em dia são no Zeu, a Ana Carolina é na Zepa, o João está distanciado temporariamente, né, por um distanciamento. Então somos 3 pessoas, que daí agora temos vários parceiros que vão formando os trabalhos. Por exemplo, a Cidade dos Rios Invisíveis são mais de 30 pessoas. Então é grupo de dança, é banda de rap, é o Aquenda, é a gente, é o Oceaninhos. Então a gente está entendendo de uma outra maneira, porque antes todo mundo era o mesmo grupo. Mas aí temos pensamentos diferentes, vontades diferentes, e as coisas foram se caminhando para esse lugar. Bom, eu também acho que é um pouco por esse lugar. A residência é esse desejo de morada, né? De ficar, de conhecer, de criar afeto, né? Acho que tem essa busca. Tem um livro que meu grupo ele é muito importante na nossa trajetória, que chama Poética dos Espaços, Gaston Bachelard, que ele vai destrinchar os espaços da casa como os espaços do ser humano. E quando a gente... São 8 anos de residência no Terminal Parque Dom Pedro, e eu acho que são 8 anos de momentos diferentes. Então a gente chama de residência artística porque a gente tem o desejo de pesquisar o terminal como espaço de ações do grupo. Quando a gente chega em 2009, a gente já chega com uma ação chamada Mostra de Teatro no Ônibus, e aí era no ônibus do transporte público, que a gente convidou grupos para poder se apresentar no transporte público, e a gente fez uma pesquisa que constatou que 75% das pessoas que estavam dentro do ônibus nunca tinham assistido uma peça de teatro. E aí isso mexeu muito com a gente. Falou, poxa, acho que é aqui que a gente tem que estar, né? Porque antes disso, a gente já fazia 2 anos que a gente estava com um grupo e a gente estava circulando por vários pontos da cidade, onde tinha um lugar que convidava a gente com ônibus, a gente parava o ônibus lá e apresentava, Sesc, Centro Cultural, enfim, festivais. E aí, quando a gente chegou no terminal, a gente percebeu, primeiro, essa potência do trabalho em diálogo com esse passageiro que nunca tinha assistido uma peça de teatro. A gente percebeu a potência de convidar grupos para poder conhecer esse espaço que a gente vinha pesquisando há 2 anos e que a gente estava assim, eufórico e nossa, e é maravilhoso estar com esse ônibus. A gente queria apresentar isso para outras pessoas. E a gente percebeu essa potência que até então a gente só tinha feito trabalhos com uma dramaturgia que já existia, né? Então, Valsa número 6, Cordel da Amor Sem Fim e o Poeta Cavaleiro são os 3 primeiros trabalhos com um texto existente. E a gente queria fazer uma dramaturgia em contato com o passageiro. Só que o que acontece? Essa questão do recurso financeiro é uma questão muito foda, assim, para você fazer uma residência, né? Então a gente primeiro faz essa residência em alguns momentos que eram muito pontuais. E pra gente estava tudo bem, porque a gente estava entendendo como que era isso. Eu acho que a trupe também tem uma trajetória muito do escutar, né? Do ouvir o público, de entender essa questão da relação com o público e perceber quais são os avanços que a pesquisa pode ter a partir dessa... Né, quando você chama a vizinha, ela fala, mas é que domingo, esse horário... Pra gente isso é uma fala muito importante, que a gente fala, opa, então não pode ser domingo nesse horário, qual seria o melhor horário? E a gente levava isso pro grupo e a gente discutia em torno disso. E aconteceu uma coisa muito forte no grupo, quando a gente estava fazendo uma temporada do Cordel, divulgando para os passageiros, né? Aquela coisa, a gente sempre teve contato com um público que vem assistir a gente e um público que não, que está ali no Parque Dom Pedro. E... enfim, chegou no último dia de temporada, aquele dia que todo mundo vai, né? Porque é isso, todo mundo fica esperando o último final de semana para poder ir.
E a gente fazia uma apresentação e a gente acabou fazendo 3. Tinha público para 3 ônibus. E a gente acabou fazendo para 3. Só que a minha esposa estava grávida nessa época e ela então não estava fazendo a peça, porque ela também é atriz. E ela estava como produtora. E tem uma coisa muito foda que assim, o público, não sei se acontece com vocês, mas é uma percepção nossa de produção e de gestão, é que o produtor, ele não é gente, né? E muito menos artista. Ele é qualquer outra coisa menos artista e menos gente. E a minha esposa estava lá, muita gente não sabia que ela era do grupo e ela estava sendo muito maltratada, mesmo grávida, com essa questão da quantidade de apresentações que as pessoas queriam assistir e tal. E chegou uma família da cidade de Tiradentes para assistir o espetáculo. Só que eles chegaram na hora da peça. Quando eles chegaram, não tinha mais lugar, porque, enfim, tinha já lá 100 pessoas para poder assistir a peça. E por quê? Porque eles não sabiam que tinha que chegar, aquela coisa do público que não está acostumado. Ele não sabe que tem que chegar mais cedo, não sabe que é o último dia, que vai um monte de gente. E aí a minha esposa foi tentar convencer as pessoas de tentar liberar ingresso para que essa família assistisse, porque eles nunca tinham assistido uma peça de teatro, e explicando que a gente estava lá justamente por causa deles e tal. E ninguém liberou. Muito menos artista. Artista é pior ainda do que o público convencional. E ninguém liberou ingresso. E a gente ficou muito chateado com isso. E isso foi uma discussão muito séria no grupo. Poxa, mas e aí? Caramba, a gente tá aqui, e quando o público vem, a gente não consegue. Como que a gente tem que fazer para que ele entenda? Nisso nasce um projeto chamado Toda Terça Tem Trabalho, Tem Também Teatro. Que a gente fez durante 3 anos. Porque a gente entendeu que a continuidade, um horário fixo, um dia que você fica martelando na cabeça que, olha, é esse dia, é toda terça. Ah, você não vai vir nessa terça? Vem na próxima terça. Era uma forma de formação de público, né? De conseguir fazer com que eles entendessem essa dinâmica do grupo. E com tudo isso, nasce esse projeto chamado Os Minutos que Se Vão com o Tempo, que leva o nome do espetáculo, que é um espetáculo que a gente cria. Acontece um cortejo no terminal, e desse cortejo a gente embarca numa linha de ônibus. E aí a gente parte para esse rumo a algum outro terminal Cidade de Tiradentes. Aí tem esse exemplo também bacana. A gente ia fazer uma peça para a Cidade de Tiradentes, então era uma linha que a gente ia fazer. Durante os ensaios a gente ficou 1 ano ensaiando no ônibus, decorando texto, fazendo exercício de voz, fazendo tudo no ônibus. E porque aí foi esse ônibus que foi mostrando pra gente como fazer o espetáculo. Nesses ensaios, o público foi falando: poxa, mas vocês não vão fazer em São Mateus? Ai, faz na minha... eu entregava o papelzinho, faz nessa linha aqui, 42, não sei o quê. E aí, em 1 ano, eles falando: ensaia um dia na nossa linha, poxa, que não sei o quê. E a gente já conhecia os passageiros, porque toda terça a gente estava lá fazendo as coisas, e eles iam criando essa relação. E quando a gente foi estrear o espetáculo, a gente estreou em 5 linhas, que era João Dias, Santo Amaro, Cidade de Tiradentes, São Miguel e São Mateus. E depois a gente foi entendendo que o espetáculo poderia acontecer em qualquer linha que não a linha que a gente estava pesquisando, né? Então acredito assim que a residência, ela tem esse lugar de você ir aprendendo, sabe, assim, com uma casa, né, essa coisa, aqui tem uma goteira, aí precisa pintar ali, aí quebrou alguma coisa, aí tem um vizinho, aí tem alguma coisa que você não conhece, que está ali perto, uma mercearia. Eu acho que é esse lugar de você estar e aos poucos você vai propondo, né, porque você pode colocar uma planta aqui, você faz o varal das pipas, você vai alterando essa casa, mas ao mesmo tempo o som invade a sua casa, o vizinho diz: é melhor você fazer de sábado. E aí é esse diálogo de moradia que vai, enfim, transformando o que você está desenvolvendo naquele espaço. Mas eu acho que é importante também a gente desromantizar esse lugar, porque não é fácil, é muito difícil.
né? Vocês ficar 8 anos, 9 anos num lugar, porque aí os vizinhos nem sempre são legais, né? Nem sempre as relações pessoais ali se dão de uma forma tranquila, e às vezes tem que ser no conflito também, que é no conflito que a gente também avança e compreende o outro na diferença. Mas eu acho que é importante a gente perceber essas dificuldades, porque elas existem, elas são inúmeras, né? Mas tem esses lugares de potência, né? Tem esse lugar que o trabalho, ele só vai, ao meu ver, né? Quando eu assisto, por exemplo, falar um pouco do João e Cidade dos Rios Invisíveis, né? Que existe um trabalho, eu não digo nem o trem, eu acho que o trem tem a coisa do audio tour, tal, que vocês desenvolvem, mas a ação do território, das ruas, das vielas, do rio, da casa, você percebe que assim, é um trabalho que ele nasce dessa fricção com o espaço, né? Com o outro, com as narrativas, com os grupos, né? Com de música. Então ele tem a cara daquele lugar. E eu acho que os trabalhos da trupe também, ele tem essa profundidade de pesquisa por causa desse mergulho. O Cordel do Amor Sem Fim é um espetáculo que a gente apresentou mais de 650 vezes. Nosso primeiro trabalho. E, então, assim, quem vai assistir o Cordel, assiste esse trabalho de 650 apresentações. Porque tem um estofo ali, tem uma coisa que é só o tempo que traz mesmo, sabe? Só o espaço que traz. E eu acho que os minutos que se vão com o tempo, que é esse espetáculo do transporte público, ele é resultado dessa residência. É o trabalho que eu sinto que ele chegou onde ele chegou por causa da residência. Ele é resultado dessa residência. E é muito interessante perceber essa possibilidade. Eu sou o Daniel, também sou da Sentinela Soltando Pipa. Eu acho que vocês começaram a falar, e aí eu vou voltar um pouquinho para que vocês se aprofundem um pouco mais nessa coisa. Quando surge a necessidade e a escolha de estar nesses lugares